Hoje estou aqui para falar do excesso de prazo na Operação Hora Nós e o impacto desse excesso de prazo nas medidas cautelares patrimoniais. Leia-se, no bloqueio de bens determinados contra os réus da empresa Sbaraini, mas que acabou atingindo também os investidores que de boa fé aportaram os seus valores para fins de investimento em criptoativos. Na Operação Hora Nós, o tempo virou um novo campo de batalha da justiça. Nós vimos recentemente algumas decisões conflitantes, uma do ministro Gilmar Mendes, outra do ministro Alexandre de Moraes, e os investidores sem informação, sem o seu dinheiro, sem saber o que fazer. E esse vídeo, ele objetiva demonstrar o maior efeito do excesso de prazo, que é a liberação, o desfazimento do bloqueio de bens. Nós sabemos que a investigação ela começou em 10 de julho de 2020, através de uma notícia anônima, depois vieram alguns elementos e hoje já são 5 anos sem sentença, sem saber que crimes seriam, quando teriam sido praticados, quem são os investidores, onde estariam os investidores e se de fato existe um processo válido, porque até as provas estão anuladas. E o STJ ele tem decidido que o tempo também é um limite e que o excesso de prazo ele é uma violação de direitos, não uma mera lentidão. É uma violação à dignidade, à presunção da inocência dos réus e também é uma violação ao direito de propriedade, direito ao patrimônio dos investidores. O bloqueio judicial, o sequestro judicial vinculado ao inquérito não pode se eternizar, não pode durar para sempre. E os tribunais já reconheceram que o prazo razoável de uma investigação complexa como é a Operação Hora Nós não pode passar de 3 anos. É isso mesmo. Há uma convergência de decisões do STF, do STJ, sinalizando de que depois de 3 anos já há um excesso de prazo evidente e o resultado disso é o desfazimento de medidas cautelares patrimoniais. Ou seja, depois de 3 anos, o bloqueio judicial vira um constrangimento ilegal, vira uma ilegalidade. Como tenho dito, um caminho razoável, um caminho proporcional para solucionar o problema, sem ficar dependendo de STF, de STJ, das suas decisões, uma hora para um lado, uma hora para o outro lado, é o caminho das 3 teses autônomas independentes que já falei insistentemente e que estão aí nos meus materiais, no YouTube e nas redes sociais. Mas, dentre as teses autônomas independentes, aqui eu falo de forma inédita sobre o excesso de prazo concretamente verificado dentro da Operação Hora Nós. É civilizatório investigar quando há prova e é civilizatório punir quando há provas de corroboração. O que não é civilizatório é eternizar um bloqueio judicial, ainda mais em um processo com as provas já anuladas e sem nenhuma perspectiva de quando haverá uma decisão definitiva, seja no STF, seja no STJ e ainda no próprio processo criminal, na ação penal da Operação Hora Nós. Na Operação Hora Nós, portanto, esse limite de 3 anos já foi ultrapassado há muito tempo. E essas decisões que eu vou mostrar aqui agora para você, elas se explicam por que depois de 3 anos há que se desfazer o bloqueio de bens. Primeiro, porque atinge a própria essência do direito dos investidores e que, sem ser réu, sem ser investigado, sem ter cometido qualquer ato ilícito, são punidos de forma antecipada, de forma até mais grave que os próprios réus no contexto do bloqueio de bens. De forma que essas decisões que estou mostrando aqui, elas ilustram por que e a urgência em se desfazer o bloqueio de bens. E de forma unânime as decisões mostram que, configurado o excesso de prazo, não há uma opção. É impositivo o desfazimento do bloqueio de valores.